paz, queridos, um bom dia a todos. Aqui, como nós prometemos, o nosso primeiro AsaCast. Que nome estranho, né, pastor? Pois é. Deus tem colocado no nosso coração nesses últimos dias um desejo intenso de nós ajudarmos outros pastores na caminhada tão desafiadora que é o ministério, a obra do Senhor, cuidar de vidas, né? Então nós pensamos muito sobre como nós poderíamos, de fato, cooperar com o reino de Deus, ajudando outros pastores, assim como nós também, a desenvolver o seu trabalho, o que nós podemos chamar com uma qualidade de vida mental, espiritual mais fortalecida, tendo companheiros e amigos para poder compartilhar essa jornada. E por isso nós estamos aqui hoje fazendo esse nosso primeiro AsaCast, esse primeiro momento de muitos que virão, onde nós compartilharemos aqui, principalmente, queridos, os desafios que cada pastor encontra na sua caminhada e na sua jornada. Então, muito obrigado por você estar aqui conosco. Acreditamos que vai ser uma jornada muito maravilhosa. Nós não sabemos o dia que vai terminar. Começa hoje, 15 de janeiro de 2025, mas o dia que vai terminar nós ainda não sabemos. Mas queremos estar com você dentro desse projeto lindo que Deus tem entregado nas suas mãos, que é cuidar de vidas, que eu sei que é algo muito precioso e maravilhoso. Dá trabalho muitas das vezes, mas a recompensa é muito gratificante. E não podia ser diferente que todo o trabalho que Deus coloca em nossas mãos tem que vir pessoas parceiras para nos ajudar, para estar conosco nessa caminhada, porque, queridos, ninguém faz nada sozinho. Então, diante dessa realidade, eu estou aqui muito bem acompanhado com o reverendo Marcos de Castro e também com o pastor Fernando, dois amigos que Deus nos apresentou nessa caminhada e que o sonho também é deles. É deles também. Na verdade, Deus procurava algum maluco aí que tivesse coragem de tocar e ajudá-los a conduzir o projeto. E Deus sabe o quanto eu amo trabalhar na obra dele. E aí o Senhor nos colocou junto com esse povo lindo e abençoado, que tem também a pastora Néia, que não pôde estar aqui, que é lá do PECEM, mas também que faz parte desse projeto. Então, muito obrigado, reverendo Marcos, pastor Fernando, por nos dar essa oportunidade de trabalhar junto com vocês e conduzirmos esse trabalho tão afinco, tão maravilhoso para o reino de Deus. Eu é que agradeço, na verdade. Olá, graça e paz, né? Eu sou Marcos de Castro, sou da Igreja Presbiteriana Aliança e agora fazendo parte do ASA, né? Entendeu? Do cast, né? Do AsaCast, que é o podcast da ASA. A ASA é a Aliança de Servos em Ação, é um projeto, né? Na verdade, de ajuda aos pastores, também de comunhão, e a gente está lançando sementes, né, por assim dizer. Estamos iniciando esse processo de lançar sementes e nesse processo, sim, a gente almeja poder alcançar muitas pessoas, como eu costumo dizer, atingir muitas pessoas para o bem. E eu te convido, né, a partir desses nossos encontros. Tem muita coisa boa. Esse podcast ele vai acontecer, como eu estava conversando com o pastor Luciano, em forma de conversa. Então vai ser conversas pastorais. Esse primeiro podcast é um primeiro, né, de apresentação de tudo aquilo, mas a gente vai estar trabalhando com muitos temas especiais, inclusive, né, sobre saúde mental. Estamos em janeiro, nós vamos estar falando sobre o Janeiro Branco, né, certamente, nos próximos trabalhos, e de muita coisa importante relacionada, né, não só à nossa espiritualidade, mas também sobre saúde mental. E lembrando, né, que nós precisamos, sim, né, principalmente a pastoral precisa desse suporte. E eu estou falando assim, estou puxando a sardinha para, né, para a minha brasa, porque é uma das nossas preocupações, né, também com a saúde mental. Estou dando só assim, né, uma espécie de antecipação daquilo que a gente vai estar trabalhando. Claro que tem muita coisa boa, né, nesse podcast. E eu acredito que aqueles que se dispuserem, né, a ouvir, certamente vai ser um tempo muito precioso e de muita edificação. Amém. Pastor Fernando. Bom dia, a paz a todos, que Deus nos enche de graça, de alegria e de amor, principalmente a alegria nesses dias difíceis que vivemos, né? Eu estou muito feliz com as amizades que temos, que Deus tem selecionado, a exemplo, pastor Luciano,
reverendo Marcos de Castro. E eu creio que ainda há de vir mais para a ASA. A ASA tem um propósito muito maravilhoso. Eu estou feliz. Eu sou Fernando Fabrício, para vocês, conhecido, sou da comunidade pentecostal. Junto da comunidade pentecostal, né, existe os guerreiros da vigília e também existe o relógio de oração. São trabalhos que Deus deu nessa área de oração, nessa área de parte bem intercessão, enfim, outros. Juntando a isso com as necessidades que o pastor tem, né? Nós temos algumas necessidades. E um dia Deus me fez uma reflexão. E eu pensei, Deus, o pastor cuida de muitos, e quem cuida dos pastores? Sim. Essa foi uma pergunta que perdurou muito e muitos anos na minha vida. E eu senti o vazio. Fiquei um momento trabalhando só, vivendo. Aí um dia o Senhor me apresentou a ASA, né, agora recente. Depois de muitos anos já de amizade com os pastores, chegamos nisso. E estamos juntos aqui, fazendo essa aliança, um ajudando, auxiliando o outro. Então que você possa vir, tem projeto maravilhoso, tem coisas maravilhosas e contamos com você. Contamos com os irmãos, as irmãs, contamos com quem possa ir junto conosco, dentro do reino e da vontade de Deus. Junte-se a nós e Deus vai lhe abençoar. Amém. Glória a Deus. Olha, queridos, esse episódio de hoje em si, ele, como eu já falei para vocês, ele vai abrir assim uma série, né? Uma série de conversas, que foi muito bem como o reverendo Marcos falou, é conversar. Nós precisamos conversar. Nós precisamos conversar e precisamos ouvir também. Eu sei que a gente escuta muitas pessoas, as nossas ovelhas, né? Nós escutamos. Mas nós precisamos conversar. Tem coisas que de fato são desafios para os pastores. Ouvir as suas ovelhas e muitas das vezes ele também quer falar e não encontra esse espaço para poder abrir o seu coração, tudo. Então vai ser muito desafiador, eu sei disso. Mas o que nós podemos entender é que quem cuida precisa ser cuidado também. Nós não estamos falando aqui, queridos, me entendam, não estamos falando aqui de doutrina, não estamos falando aqui de questão teológica, nós estamos falando aqui do ser humano pastor. O cara que está de frente com as ovelhas, na sua localidade, na sua região, e que ele enfrenta os maiores desafios, muitas das vezes, sozinhos. Então é para isso que nós estamos aqui, Deus nos levantou, tocou em nosso coração para nós nos darmos as mãos, que é aí onde parte, né, o contexto histórico do Projeto ASA, que ele vem surgir, não nasceu hoje. Nós já estamos numa caminhada de, acho que uns 6 meses, conversando, escutando o pastor Fernando, o pastor Marcos, a pastora Neia, lá do Percem. A gente tem escutado as demandas, procurado entender a necessidade de cada um e foi pontuando, né? Cada um a conversa, um apontamento, pastor Fernando, pastor Marcos, pastora Néia, as suas necessidades. E a gente sabe que tem muitos outros pastores dentro dessa realidade hoje que precisa de um ombro amigo, precisa de ouvidos para ouvir a sua demanda. Pastor Marcos, ele tem um trabalho, um projeto muito lindo, que acho que é chamado de Casa da Escuta, né, pastor? Isso. E essa Casa da Escuta, ele tem sentido de perto essa necessidade urgente que nós temos de conversar. Porque pastor fala muito. Entregou o microfone na mão de pastor, meu irmão, você já sabe como é que é, né? Ele... como disse, só não falta largar. Mas partiu dessa ideia, desse projeto, e a gente está caminhando, buscando a Deus, né, para que Ele nos direcione. Eu quero deixar bem claro para vocês, para a turma do nível, vamos dizer assim, muito mais espiritual do que eu, que a gente fez oração, nós fizemos vigília, nós buscamos ao Senhor, pedimos o direcionamento dEle para nós começarmos esse trabalho. Tá, queridos? Não foi assim, vamos fazer isso aqui porque nós estamos desocupados, estamos sem fazer nada. Não. Nós pedimos a direção de Deus
E eu acredito que Deus, ele procurou juntar para poder mostrar para os pastores, os que vão vir, que é possível sim encontrar parcerias, bons amigos, sem ninguém se intrometer, queridos. Na sua igreja, na sua doutrina, na forma como você leva o seu culto. Não é disso que nós estamos atrás. Nós estamos atrás de quando você diz assim, preciso de alguém para me escutar, nós estamos aqui. Não é isso, reverendo? Sim, sim, positivo. Então, o AsaCast é o podcast da ASA, né? Então, o que que é a ASA? A ASA é a Aliança dos Servos em Ação. E ela engloba muitos projetos, né, que eles estão, alguns estão, né, no formato ainda seminal, estão iniciando, outros já acontecem, né, como o projeto A Casa da Escuta, que é um projeto de escuta terapêutica, que acontece em duas versões. Acontece, né, como um trabalho, isso que eu faço com pessoas, e acontece também, né, como um ministério de escuta pastoral. Então, é um trabalho muito importante e necessário, né, para a nossa geração, onde as demandas relacionadas à saúde mental elas estão cada vez mais gritantes. Então assim, esse esse podcast, né, que é o podcast da ASA, o AsaCast, ele tem como objetivo esse primeiro de mostrar isso, o que que a gente está fazendo. Como o pastor Luciano falou, para a gente chegar até aqui, nós tivemos conversas. Eu gosto muito da expressão, conversas pastorais. Eu estava dizendo para ele agora há pouco que conversas pastorais, elas são como um lançar de semente, elas são muito importantes. Conversas pastorais são importantes para a igreja e elas também são importantes para o mundo. Em que sentido? Porque as pessoas lá fora, elas precisam saber o que é que os pastores pensam, né? O que que acontece também na igreja e também precisa saber que tem muita coisa boa que a igreja tem para oferecer. Então eu acredito numa igreja relevante, numa igreja que tem muito a contribuir, sim, para o nosso tempo, para a nossa cultura, para a nossa sociedade. E às vezes, apenas com os nossos cultos, com os nossos ritos, com as instituições, não é possível as pessoas lá fora acessar. E o AsaCast traz essa possibilidade de, através de conversas pastorais, a gente poder, sabe, revelar muita coisa importante de contribuição que a igreja tem no cenário, não só isso nacional, mas mundial, onde a gente, né, tem visto, não gostaria que fosse assim, né, muita coisa estranha acontecendo, né, de alguma maneira atrapalhando o processo sobre a utilidade da igreja, né? Igreja para quê? Né? No mundo contemporâneo. Tem a utilidade? Isso. E para a igreja? Uma igreja melhor começa onde? Né? Uma igreja melhor começa com você. Aí eu estou falando para os cristãos. Então, vão ser temas que a gente vai estar falando, né? Não só para as pessoas do lado de fora, porque esse podcast ele tem sim, né, esse fator social e de utilidade pública, né? E a gente quer muito bem mostrar, né, isso, a utilidade da igreja para a igreja e a utilidade da igreja também para a sociedade. Então, é mais ou menos essa é a nossa proposta e também o nosso desafio. Absolutamente despretensioso, certo? Não tem nenhuma pretensão financeira, nem política, a não ser de cultura cristã, que é o que a gente quer trazer. Informação do reino, do evangelho para as pessoas, para aquelas que fazem parte e também para aquelas pessoas amadas que são simpatizantes, né? Que quer saber o que está acontecendo, quer saber o significado do evangelho. A gente vai estar trazendo coisas nesse sentido. Glória a Deus, é isso mesmo. Na nossa fala, na nossa conversa inicial que a gente teve antes, né, na prévia disso daqui acontecer, nas nossas reuniões, a gente conversou em vários momentos com o pastor Fernando, com o reverendo Marcos, com a pastora Néia, e a gente começou a identificar, queridos, justamente essa necessidade das igrejas menores. As igrejas maiores, elas já estão bem,
Graças a Deus, que bom. Mas as igrejas menores, elas enfrentam muitas dificuldades. Nós não poderemos, nem tem condição da gente sanar todas essas dificuldades, mas as principais, que é elas encontrarem, né, um apoio quando elas quiserem conversar e falar, nós estaremos nesse lugar aqui para conversar com eles. As igrejas pequenas, elas sofrem muito com a questão dos recursos ilimitados, né, a questão financeira, onde ela está ali implantada, né, o apoio institucional. Algumas igrejas não tem nenhuma convenção por trás dela. O número de rebanho é muito pequeno, é composto muitas das vezes pelos próprios familiares, amigos, vizinhos que não querem ir para um lugar mais distante. Né? Então isso aí também tem uma problemática muito grande, porque é uma realidade, e viver ali próximo, você conhece todas as realidades e nuances, né, daquela comunidade. Às vezes até o pastor profetizar é meio complicado, porque a pessoa vai achar que ele está ouvindo a conversa ali do vizinho, né? Tem também, querido, as feridas. Muitos desses pastores que estão hoje à frente de trabalhos, que Deus os chamou, os separou, eles passaram por traumas e por feridas ao longo da sua caminhada ministerial. Não é isso, pastor Fernando? Exatamente, pastor Luciano. O senhor falando aí também, me veio, né? Quando nós falamos pastores, acaba, eu não sei se a sua visão, que é a visão de quem está nos ouvindo, se nós estamos falando só de pastores realmente. Não. Eu posso dizer, o ministério que Deus me entregou, ele não entregou só para mim, ele entregou a minha esposa, a pastora Júlia Pinheiro. Nós fazemos. O que é que a ASA está fazendo? A ASA tem hoje um conjunto, né, de pastores, esposos. Talvez, né, porque algumas denominações ela não utilizam essa nomenclatura para a esposa do pastor. Mas ela é conosco pastores. E eles também precisam ser ouvidas nas suas demandas. Sim. Né, reverendo? E às vezes a esposa do pastor é a mais esquecida do meio que está ali, no meio dele. Não, reverendo. Oferecer também um suporte às pastoras. Suporte à pastora. A ASA tem isso. A ASA não é só nós, né, pastor Luciano? Eu tinha, só cortando o senhor, pastor, para não perder aqui o raciocínio daquilo que o senhor está falando. Sim. Há uns 6 meses atrás, né, eu conversando com minha esposa, e a gente falando sobre a questão dela. Eu ainda não pensava na ASA, eu ainda não tinha me aproximado de vocês, né, tudo, mas a gente pensando em um trabalho para ela fazer, que ela gosta muito, né, de se aproximar de pastoras, de ministérios menores, os chamados ministérios pequenos, igrejas pequenas, e promover um dia de bem-estar para essas pastoras. Ela já fazia isso muito antes desse pensamento. Né? Como ela é uma empresária também, tudo, né? De sucesso, glória a Deus. E é quem patrocina também esse programa, viu, irmãos? A Dona Celi Joias é quem patrocina. Eu preparei um trabalho para ela, né? E tá lá engavetado, mas eu acho que agora ela vai colocar em prática, que é justamente isso que o pastor Fernando está falando. Por favor, pastor. Eu toquei um pouco assim rápido nesse tópico, devido à seguinte coisa. A imagem do pastor. E geralmente o povo que está ali com ele, os membros, né? Eles têm uma visualização diferente da que a gente pensa que ele tem. Nós somos o quê? Super-homens. Nós conseguimos vencer todas as barreiras, né? E a ASA, ela também traz para nós uma realidade. Qual a realidade? Pelo menos do meu ponto de vista. A realidade de que o pastor é humano. Isso a Bíblia, o próprio Cristo, ele mostrou sua humanidade. Eu não posso me desvincular disso, eu tenho que seguir o exemplo dele. E uma das partes é pensar que o pastor ele suporta tudo, ele vai vencer tudo. Não. Aí eu creio que foi a introdução de Deus. Eu não sei se essa é a palavra certa, sabe, pastores?
mas assim, uma sacada que Deus traz para nós da raça. E ver que você pode contar com pessoas e você vai se sentir humano. Porque as pessoas vão ver você como aquele pastor, que ele dá uma palavra maravilhosa, amém, graças a Deus que Deus nos dá sempre. Mas é aquele homem super, imbatível. Não. Mas quem não sabe, pastor chora, né? Jesus chorou e também chora. Pastor cansa, né? Aqui é acolá, alguma vez ou outro, o reverendo Marcos, pastor Luciano, me empresta um pouco do ombro dele para a gente conversar, né? Tem que conversar, tem que chamar o ombro outro que sente, que sabe sentir a minha dor, tem aquela humanidade para comigo, né? Então, sente comigo. Então, a asa é isso, é esse projeto. E nós temos aqui, eu ouvi muito, eu pertenci a uma denominação, e eu ouvia muito dizer que a mulher ela estava atrás do pastor. E a primeira, uma das coisas que eu mais trabalhei na minha vida, quando comecei desde 94, pastorear, cuidar de gente, que na realidade eu comecei com o presidente de mocidade, né? Mas eu sempre puxei a minha esposa para estar do meu lado, não atrás de mim, eu quero do meu lado. Aquela desculpa, né? Por trás de um grande homem tem que ser uma grande Uma mulher, não. Ela tem que ser uma grande mulher do meu lado. Sempre você bota na minha frente. Até na minha frente. Quando Jesus ressuscitou, quem teve primeiro? Foi os homens ou as mulheres? A mulher estava lá. Né? Então eu agradeço a Deus pela pastora Jússia, que tem sido assim um ombro maravilhoso. E agora eu sei que é ela, pastora Franceli, né? A pastora Silvana, estão desempenhando esse papel forte que elas já são. Né? E que Deus assim abençoe você, minha irmã. Deus tem projeto para contigo. Quem sabe não é a raça. Glória a Deus. É muito forte isso que o pastor Fernando acabou de falar. Deixa eu dar um exemplo bem prático aqui do que a ASA já fez. Desde quando nós começamos, antes de lançar isso daqui, nós estamos percorrendo as pessoas mais próximas, para que nós temos mais contato. Como eu falei para vocês, o pastor Fernando, da comunidade pentecostal do Brasil, o reverendo Marcos, da Presbiteriana Aliança do Brasil, e a pastora Neia, da Igreja Evangélica Santuário de Deus, lá no Pecém. E a Atos de Amor, verdade, ali do pastor Luciano e a pastora Francelino Pacheco. E nós, queridos, estávamos vendo essa necessidade quando nós chegamos para a pastora Neia, e que nós apresentamos o projeto para ela, na mesma hora, ela abraçou. Foi um momento muito delicado quando nós chegamos lá. A igreja estava passando por um momento de tribulação, algo, né, bem mais complexo no momento. E hoje nós estamos lá dando apoio à pastora Neia, indo visitar, estando presente com ela nos cultos, ouvindo ela sempre que precisa. Eu acredito que seja isso. Eu penso, quando eu leio o Evangelho, né? Pai do Senhor, irmão Nazareno, Deus te abençoe, meu irmão Júnior. Amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Obrigado. Quando eu leio os Evangelhos e que a gente vê o percurso de Jesus durante seu processo ministerial aqui na Terra, os 3 anos que lhe foi incumbido a obra, a gente vê a coisa que as pessoas menos querem fazer. Que Jesus fazia, que era escutar as pessoas. Ele sempre estava cercado de alguém. Nós vemos, a gente vê nos relatos dos evangelhos, né, Jesus falando, né, para as pessoas, tem as bem-aventuranças e tudo. Essa fala de Jesus, ela surge a partir de uma demanda de quem está primeiro reportando para ele uma necessidade. Uma necessidade de exclusão, de abandono, uma necessidade de ter alguém para, pelo menos, ouvir o que eles tinham para falar. E dar uma devolutiva também, irmãos, que às vezes é necessário dar a devolutiva. Dizer para a pessoa, né, da luta que ela está enfrentando, olha,
tem paciência, tem calma, vai dar certo, persevera. Mas eu sei que tem horas que é preciso nós estarmos só. Eu sei que é necessário algumas reflexões e umas introspecções que nós precisamos fazer. Mas nós não fomos feitos para caminhar sozinhos. Os pastores têm o apoio das suas esposas para caminhar. E eu sei, meu irmão, deve ser muito duro, muito difícil. Eu sei que deve ser. O pastor está caminhando sozinho e a esposa, que é a sua pastora, já ter perdido a credibilidade por aquele ministério por conta do abandono. Isso, E eu já ouvi pastoras dizer, olha, eu já disse para ele, o que ele está fazendo aí? Feito besta, conduzindo esse besta é uma expressão que a gente usa aqui no Nordeste para chamar uma pessoa de bobo, né? O que ele está fazendo aí com essa caminhando com esse povo, dando trabalho, ninguém apoia ele está sozinho, né? Às vezes o cara tem que fazer uma jornada dupla de passar o dia trabalhando, tem que se preparar à noite para ter uma palavra para dar ali para as ovelhas, né? E de alguma forma, queridos, ele tem que mostrar para essas pessoas que ele está vivo dentro daquele ministério, dentro daquela obra. Eu conversava muito com um amigo meu, o pastor Gilvan Sabino. A gente conversava muito sobre uma questão sobre esses pregadores itinerantes. Que você chama o cara para ele dar uma palavra lá na sua igreja, e o cara chega a dar uma palavra boa, tal, avivada, pá, aquela coisa, né? Aquele movimento. Aí eu dizia, pastor, você viu aí, pastor, que palavra boa e tal. E ele dizia assim, pastor, tem que ser, a palavra desse cara tem que ser boa mesmo. Ele vive só para pregar. Ele tem de manhã para acordar, estudar a palavra, meditar nela, se preparar e tudo para de noite chegar numa igreja dessa daqui e ministrar uma palavra pro povo e o povo se sacudir. Aí o pastor de igreja pequena, de igreja menor, ele tem que trabalhar para sustentar a família, ele tem que tirar tempo para fazer devocional, ele tem que tirar tempo para ouvir as ovelhas e tem que tirar tempo para pegar uma boa palavra. Ainda tem que orar de madrugada. Ainda tem que orar de madrugada. Não cortando, pastor Luciano, porque a própria Bíblia diz assim, né? Que os pastores ele têm que velar pelas suas ovelhas. Saúde psicológica, sentimental, né? Estamos no Janeiro Branco, né, Veré? E cuidar delas em si. Né? Vela aí é vela acesa, quer dizer que ele nem dorme. Vela acesa nem dorme. De madrugada, toda hora. Graças a Deus que temos pessoas que estão orando, intercedendo por nós. Inclusive o nosso relógio de oração, ele começou com a irmã Aldeni, lá do Rio Grande do Sul, e o irmão Arnaldo, os povos, e trouxe. Para quê? Para que orasse pelo pastor Fernando e pela pastora Júcia. Deus revelou a ela. E entramos em dezembro no relógio de oração, e graças a Deus o relógio está permanecendo até hoje, começando sempre está lá. Mas por quê? Porque a Bíblia diz, né, que orar é pelos vossos pastores, mas nem sempre a igreja faz isso, né? Pastor Luciano. Então, queridos, o desafio é esse. E aí, quando nós chegamos para esse pastor, que ele está sozinho, e chega alguém para dizer, olha, eu estou aqui com você, pelo menos para caminhar junto com você, porque nós acabamos, muitas das vezes, achando, irmãos, que a demanda, ela só é uma demanda financeira, uma demanda de necessidade de alimento, sabe? E não é, queridos. Tem outras coisas por trás que podem fortalecer e encorajar o pastor a ele continuar no exercício da sua obra. Eu fico imaginando, nós somos aqui da região da Caucaia, né? Então eu até conversando um dia desse com o reverendo Marcos e falando que Caucaia ela tem uma extensão muito grande e ela tem praia e tem também serra, né? Tem interiores, bem interioranos, né? 3 climas, né? Sertão também, né? Então, eu digo, pastor, quantos pastores hoje estão colocados dentro dessas localidades sozinhos, abandonados? Abandonados, que eu digo no sentido, não abandonado por Deus, mas abandonado do companheirismo. De eu poder ir lá na igreja dele pregar, de eu poder ir lá dar um abraço, tomar um café com ele, às vezes nem precisa ir pregar.
né? Nem precisa ir pregar. Se você que está me ouvindo agora aqui nesse podcast, morar no interior desse daí, de difícil acesso, é só mandar aí o WhatsApp para nós aí. Pastor, venha tomar um café comigo aqui que nós vamos com o maior prazer, irmão. Só para ouvir você. O projeto da ASA não é chegar em igreja de ninguém atrás de púlpito para pregar, não. A gente quer Nem ouvir mudar você. nada, né? Nem mudar nada. É ouvir você. E lhe fortalecer para você saber que você não está só. Então, nós estamos orando, estamos pedindo a Deus a cada dia esse direcionamento para que nós possamos nos chegar até você. Assim como um dia alguém chegou até mim. E é muito bom você se sentir acolhido, amparado, apoiado, orientação, direcionamento. Eu sei que às vezes tem dúvidas que você tem, que você quer tirar, que você, poxa, eu vou pedir direção a Deus. Amém, Deus dá. Deus dá através de sonho, através de revelação. Eu acredito, irmãos, eu acredito no contexto espiritual do reino de Deus sobre a terra. O céu rege a terra, contexto espiritual. Mas Deus entregou essa oportunidade a nós, homens, de estarmos próximos uns dos outros para nos ajudar. E o projeto ASA, ele quer justamente fazer essa ligação, dizer assim, ó, pastor Fernando, ó, reverendo Marcos, nós estamos aqui. Se eu precisar de mim, eu estou aqui. Se eu precisar de uma orientação, eu estou aqui. Quer tomar um café? Eu estou aqui. Nós estamos aqui para isso. As pastoras conversam todo dia, em toda hora, a todo instante, brincam, sorriem. Por quê? Porque estão próximas umas das outras e isso é bom. Elas não estão lá medindo o tamanho do cabelo, elas não estão lá sabendo quem tem condição financeira melhor do que a outra. Não estão fazendo isso, elas estão aproveitando a oportunidade daquilo que o próprio Deus deixou exemplificado na sua palavra, lá no Salmo 133, se não me falha a memória, acho que é, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. É um culto a Deus, a alegria, o prazer de estar aquele povo junto ali, mostrando o amor, a comunhão e a dedicação que eles têm ao reino de Deus. A gente abriu, reverendo Marcos, dentro desse projeto, a oportunidade de qualquer denominação, eu acho que, não sei se essa é a palavra denominação, mas está aberto a qualquer pastor. Sim. O que é que o senhor acha? Sim, tá É certo. importante? Claro. O projeto é interdenominacional, tá certo? Porque não visa nenhuma inserção à igreja local, isso, nenhuma intervenção no modus operandi da igreja, desde que não seja uma seita, né? Sim. Com todo respeito, né? Às seitas, quem pensa o contrário, mas a gente quer caminhar o máximo possível na simplicidade do evangelho, entendeu? Então, é muito importante. Essa é para fazer um corte, viu, Acelino? Aí deixa eu dizer aqui, que tem que ter um corte bacana para divulgar, né? Então, deixa eu dizer, eu tenho uma preocupação sobre como será a igreja, por exemplo, quando os meus netos estiverem no altar. Isso. Então, a gente vem num processo da década de 80 para cá, que é a década que eu me entendo, né, quando eu fui chamado, né? Porque eu não queria, mas o Senhor me chamou. Então, de lá para cá, e eu sempre fui, não sei se é uma bênção, eu estou brincando com isso, ou se é uma maldição, né? Fui muito observador de tudo. Se eu estiver em qualquer lugar, em qualquer contexto, eu estou observando. Então, eu observei que a igreja mudou muito, e os valores. Então, e não é pretensão não, para você que vai ouvir isso, não é nenhuma pretensão, é uma missão da ASA, certo? Definir bem o conceito de igreja, né? Sobre o que é igreja, do ponto de vista do evangelho. É porque está igualando tudo, né? Igualando pastor, igualando igreja. Então o pessoal faz uma média e linearmente vai todo santo aquele balaio ali, né? Pronto, Com todo respeito. então, se tem uma coisa, né, que nos adoece, eu estou incluindo os pastores, é exatamente essa normatização
né, Sim. de um comportamento errático na igreja, a nível de Brasil, que é a nossa realidade, e também, né, do pastorado, e achar que tudo é a mesma coisa. A gente tem sim, certo, essa missão de, de trazer a luz do evangelho apenas, não é uma ideia nossa, a gente não está trazendo isso, né? A gente não está inventando a roda, a gente está só trazendo o evangelho puro e simples, e é sim uma missão nossa definir o conceito de igreja. E lançar, que eu vou estar sempre, né, trazendo essa expressão, sobre a nossa responsabilidade da igreja. Uma igreja melhor começa com você, começa comigo. E como é que a gente, né, pode trazer uma igreja, fazer uma igreja melhor? Primeira coisa é através da palavra, né? A palavra exposta. Então a gente vai estar colocando aqui as nossas vísceras de fora, né? A gente está trazendo as nossas lutas, as nossas dores, não é isso? Né, os nossos desamparos, o significado do evangelho, não é isso? E para a gente trazer o significado do evangelho como ele é, necessariamente não vai ter como a gente não fazer isso, o efeito, a gente vai gerar sim desconforto, não é isso? Porque a gente vai estar apresentando, sabe, a igreja do ponto de vista daquilo que Jesus vislumbrava, não é isso? Uma comunidade dos santos apenas. Então, como a gente está em um outro contexto, em que a igreja entrou, né, numa lógica de mercado, e é claro que para entrar numa lógica de mercado, essa igreja ela começa a desenvolver uma subjetividade diferenciada, né? Então, a subjetividade da igreja, né, e da pastoral no Brasil é uma outra, é uma subjetividade, né, do espírito capitalista, né? Ou seja, do ponto de vista, né, social, tá tudo bem, tá normal, porque se a matriz, né, que compõe a nossa estrutura psíquica, econômica, social é o capitalismo, é óbvio que o capitalismo ele não é apenas um modelo econômico e que coordena a política e a rotatividade do poder e o mercado e o consumo e estabelece também comportamento. É óbvio que, sendo tudo isso, vai modificar a subjetividade da igreja, a subjetividade pastoral. Então, essa década, quer dizer, essas 3 últimas décadas, produziram um outro tipo de subjetividade na igreja, né? E a gente vai citando, né? Teologia do positivismo, teologia que a gente brinca, né? A do Deus da parede, né? É aquela que você vai materializar. Essas que vêm da década de 80 para cá, a teologia da prosperidade, teologia da ostentação, entendeu? Todas encontrando, né, alguma interface no Antigo Testamento que não se sustenta na realidade da graça. Então, essa maneira de pensar um evangelho e de pensar um Deus como um provedor, né, de futilidades, e o Deus que ele é o dono, né, do Banco Central, é o dono do tesouro, e aí essas aplicações que se faz do Antigo Testamento, porque ele é o dono do ouro e da prata e tudo, que a gente interpreta sempre de maneira equivocada, ou às vezes interpreta sabendo que está errado, né? Como no contexto lá do profeta Ageu, quando os sacerdotes estavam retornando e viram a réplica daquele segundo templo, que nem se comparava com o templo de Salomão, e eles choraram, né? Conforme a narrativa de Ageu, e aí que o Senhor fala, por que vocês estão desse jeito, certo? Minha é a prata, meu é o ouro. Quando o Senhor fala isso, ele está dizendo, não estou preocupado com isso, não, isso já me pertence. O mundo é meu. Então, e aí eles usam isso de maneira equivocada para dizer que o Senhor está oferecendo ouro e prata para aqueles que querem viver o Evangelho. E não foi assim que eu aprendi com Jesus e nem com Paulo. Paulo diz que aqueles que querem viver o Evangelho piamente sofrerão, padecerão, né? Tribulações. E Jesus também não enganou. A única coisa, a única promessa muito vívida de Jesus para a nossa realidade é essa, que ele disse que estaria conosco. Ele garantiu, eis que eu estou convosco todos os dias. Essa é uma promessa forte que ele fez, certo? E a outra que ele fez também, que não é uma promessa, é uma declaração, no mundo tereis aflição. Ele disse, ó, não vai ser fácil. E se a gente aplica isso à vida pastoral, o que acontece? Isso é potencializado. Se para o cristão
Jesus disse que vai ter tribulação, aflição, para o pastor a gente multiplica, né? Elevado à potência de 10, de 100. Enésima. Isso. Então, assim, quando eu falo isso, eu também não estou dizendo que, porque está no ministério, porque é pastor, tem que viver uma vida de mendicância e tal, e aí, mas não é isso. A gente vai ouvir o que o salmista diz, que eu nunca vi um justo desamparado dessa descendência mendigar o pão. Tudo bem, isso foi no reinado de Davi, porque ele foi um rei bom, e ele cumpriu o que a lei dizia, né, sobre a respinga, sobre o cuidado dos órfãos, das viúvas, dos pobres. Mas foi no reinado dele, ele não viu isso. Mas nos outros reinados, no reinado de quem não é um homem segundo o coração de Deus, sim, o justo vai, pasmem, entendeu? Ele vai sim mendigar o pão e a descendência dele ele vai ser desamparado e a descendência dele vai mendigar o pão. E não tem nenhum problema quanto a isso. Isso não quer dizer, porque senão Jesus estaria entrando num contrassenso, né, contra aquilo que o salmista diz. Porque quando aquela mulher quebra o vaso de alabastro, né, e aí a moçada lá, né, diz, que desperdício, a mulher quebra um negócio dinheiro, dele. né? E Jesus disse, fica tranquilo, os pobres sempre terão convosco. E aí resolve com Jesus, a gente vai ter dificuldade. Porque quem está administrando a terra são os homens. E está tudo bem. Entendeu? Ninguém vai ter justiça social nesse planeta, a não ser que seja por interesse. E se você recebe o mínimo de justiça social, pode ter certeza que tem um outro acima de você que está ganhando. Se alguém te dá 10, alguém está ganhando 1.000 em cima desses 10. Porque é assim no mundo. Certo? Então é melhor a gente ver a vida e o mundo com essa realidade, que é uma realidade bíblica. Não é isso? E tentar trazer, sabe, o evangelho como ele é e trazer os pastores. Você está passando por isso? Talvez as suas expectativas estão equivocadas sobre a igreja e sobre o ministério. Entendeu? Talvez você esteja fazendo do seu ministério uma profissão. Porque você não faz disso um chamado, que aí é diferente. Não é isso? Por que você não faz disso a sua vida? Tá certo? Porque se a gente compara, e aí vem muitas coisas, cultura da honra e tudo, e esse é o problema. Porque você vai ter, igual na riqueza mundial, você tem meia dúzia de pessoas que controlam essa riqueza mundial, e são pessoas que não trabalham, que a gente está trabalhando para eles, não é isso? Quer dizer, a gente está vivendo um novo formato de capitalismo que é diferente daquele de capitalismo de produção, ele é o de consumo e ele é virtual. Então, quem detém o poder, né, controla as empresas. Então, o que acontece? Na vida da igreja, a gente não pode pensar que a gente tem que, sabe, entrar nessa lógica de mercado, não é isso? E fazer da igreja, não é isso, uma franquia on Reuters, né, que era, quer dizer, eu vou... Não, gente, certo? A igreja, antes de qualquer coisa, ela é como instituição. Ela é um espaço de transmissão da fé. Esse é o objetivo dela. A igreja é um espaço de transmissão da fé. E ela tem que... eu sou a favor da igreja local, com todo respeito, né, essa nova ideologia da massa, né, dos desigrejados, né, muita gente decepcionada com a instituição, mas a instituição ela tem sim a sua utilidade. Que ela é esse espaço de transmissão da fé, é o espaço de conhecimento, é o espaço de se trazer o Senhor para nós, onde houverem 2 ou 3 reunidos. Então, ela tem sim a sua importância. Se ela, né, infelizmente, foi desvirtuada e ela está servindo agora a uma lógica de mercado, entendeu? Aí é um outro problema. O problema é que quem está administrando isso dentro dessa ideologia, entendeu? Está sofrendo de angústia, de ansiedade, de expectativas, porque não está entendendo que o chamado pastoral é um chamado, certo, para uma vida, para uma renúncia, certo? É um chamado para cuidar de vidas, certo? Não é um chamado para ser cuidado, né? Jesus nos chamou para cuidar, não foi para ser cuidado. Estou falando do ponto de vista das ovelhas. Aí sim, certo? Essa lógica que eu falei aqui não é um contrassenso em relação à proposta da asa. É que, né, o pastor foi chamado para cuidar. Certo? Mas enquanto ele cuida, ele precisa ser cuidado. Aí sim, aí a gente precisa, né, de um apoio. Então, vivendo numa igreja onde não se tem mais, né, esse cuidado nem com as ovelhas, né, porque a gente não tem mais aqueles trabalhos de aconselhamento e tudo, né, que se tinha no passado.
entendeu? Não escuta mais. A gente não tem mais uma sala pastoral para se cuidar das ovelhas, certo? Aí imagine, né, uma sala para cuidar do pastor. Se nem o pastor não está cuidando mais, porque ele foi convidado para ser um administrador, né, um cara, um top nas finanças e toda essa lógica mesmo, né, de uma teologia coach, com todo respeito, né, aos profissionais coaches, que isso é uma demanda que surgiu por causa de uma nova subjetividade, quando as pessoas perderam a crença nas instituições e até mesmo na igreja, elas precisam de novos bezerros de ouro que falem para elas que elas podem, que elas vão conseguir aquilo que é impossível, que é... Todo mundo precisa de utopia. Então, a moçada do coach, com todo respeito, eles trabalham em cima de uma fragilidade do Estado, do nosso sistema, né, monetário, econômico, sociopolítico, ideológico, e também uma falha na própria instituição. Então, eles entram nessa brecha. E é exatamente por causa disso que nós estamos aqui, para trazer de volta, né, a figura de um pastor que é cuidado e que cuida. Mais ou menos, né, vou encerrar aqui. Na questão da análise, meu campo de trabalho é a psicanálise, e a gente tem um tripé. E o tripé analítico é: você, para ser uma analista, você tem que fazer a sua própria análise pessoal, entendeu? Você tem que fazer a sua, né, você tem que fazer revisão, você tem que ser supervisionado para você poder analisar. A mesma coisa o pastor. Pastor que vai pastorear, ele tem que ser pastoreado. Que é a mesma coisa de fazer uma análise pastoral, e eu preciso chegar para o meu pastor e dizer: pastor, nessa área assim, 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 acontece isso, porque eu não tenho ninguém para falar, a não ser o pastor. Então, tem que ter sim pastor supervisor, entendeu? E pastor analista, que é aquele que vai ouvir, que vai servir para mim. Que assim como eu escuto, eu também preciso, né, ser escutado. Verdade. E assim como eu analiso os casos, no caso de escuta pastoral, eu preciso também ser escutado. A gente quer sim, essa é uma missão. E é também pretensão, porque eu não escuto. Olha, eu já venho nessa caminhada de unidade pastoral, não só aquelas que eu comecei, como aquelas que eu entrei, há muito tempo. E ninguém está preocupado com isso. Ninguém está preocupado com o coração do pastor. Ninguém está preocupado com a saúde mental do pastor, com a espiritualidade. E aí a gente, né, tá caminhando, tipo assim, a igreja nesse sentido, ela tá, tipo assim, numa autoestrada, entendeu? A igreja é uma carroça sendo ultrapassada como é o nome do seu carro lá, por uma... BYD. Pelo um BYD. BYD. Pois é, aí a igreja é uma carroça nesse sentido, de cuidado, Baixou aí. de humano, entendeu? Fala, meu pastor, eu ia falar, né? Ou cortei a sua fala? Pode... Não, pegando um pouco desse seu link assim, para não ficar muito distante, o senhor falando sobre a parte de mercado, essa coisa, né? E o cuidado de Deus. Aí imaginamos só, realidade, que o Mateus, o senhor tocou nesse ponto, e expectativa. Qual é a realidade do cuidado de Deus para comigo e qual é a minha expectativa com esse cuidado? Muito Aí, né, vai já. esse equilíbrio, né? E é equilíbrio. Por quê? Porque eu posso ter, por exemplo, para eu ser um pastor, acabar entrando na ostentação que o senhor falou. E a minha Em expectativa sai Deus, da rota da realidade de Deus para mim. tá entendendo? Aí e a minha expectativa é essa, que acaba na ostentação. Né? Chegou um tempo que, quando teve a febre aqui no Brasil, que veio as caminhonetes importadas, né? Sim. Eu vi de muitos pastores que eu quero caminhonete Sim, tal, sim. é o top, né? Como o pessoal diz, topado, né? É aquela caminhonete topada. Todos os pastores querem ter caminhonete. O alvo deles era o caminhonete. Eu digo do que eu ouvi. Sim. O que eu ouvi. Aí, agora eu fico imaginando. Jesus vai dar a ele um Fusquinha, um Fiat 147. O que é que ele vai pensar? Como é que vai ficar a cabeça dele? Que Deus que promete cuidar de mim não me dá o que eu quero. O cuidado de Deus não é dar o que eu quero. O cuidado de Deus é receber de graça o que eu preciso. Uau. Para aquela Isso é bom, situação. você dá um bom corte. Eu gostei muito dessa inserção sua. Nesse sentido. Né? Me perdoe, mas me alongando um pouco mais. Quando eu me deparo assim, às vezes com a Bíblia, conversando com Deus, aí eu vejo a inserção da asa hoje, sabe, pastor Luciano? Sim.
Jesus chega assim, interessante. Jesus chega para os discípulos e faz a seguinte pergunta. Faz duas, né? Mas a primeira pergunta que ele faz é essa. Quem sou eu? Estou botando nas minhas palavras. Quem sou eu para os homens, para as pessoas aí fora? Qual é a visão dessas pessoas? Jesus não precisava disso. E disse ele, os homens ser filho do É, homem. Né? quem dizia os filhos dos homens? Jesus, como filho do homem, filho do Deus, ele não precisava dessa coisa. Mas ele colocou, que eu acho que ele estava olhando para mim, sabe? Porque quem é o pastor Luciano, quem é o pastor Marcos, quem é o pastor Fernando? Para as pessoas aí de fora. Então, os discípulos vêm dizendo qual é a visão que os discípulos dão. Que a massa, a população, vê Jesus como um profeta. Né? Já vi muitos pregadores, né? E até concordo, que quando Bartimeu diz, filho de Davi, Jesus parou na hora. Né? Bartimeu não viu ele como profeta. Outros viu Jesus como um comilão e um bebarrão, como muitos acham que pastor aí é o cara mais safo, mais esperto que tem. Tem. Em tudo que é profissão, em tudo que é situação da vida, tem gente para tudo. Com todo perdão, se tocar em alguém, mas é a verdade. Mas voltando, então, Jesus ele também tinha uma visão de quem ele era lá fora, né? Essa é a preocupação. Essa preocupação. Aí a visão do povo lá fora, ela pode tocar no pastor, e o pastor vai ficar naquela. E agora? Aí, graças a Deus que Deus tem levantado a asa, né? Pelo menos me sinto acolhido na asa, né? Ele vai avisar aí, quando tiver as contribuições. Então, queridos, é muito bom. Eu estava aqui ouvindo os pastores falar, né, com muita propriedade sobre o assunto, porque eles, como dizem, né, o povo nordestino, eles estão lá torando o milho seco. Estão lá enfrentando as dificuldades. Olha, queridos, o que eu quero dizer para vocês é que não é nada contra a sua suficiência, tá, financeira. Que Deus te abençoe, dê saúde, você prospere, seja bom administrador. Eu até fiz uma brincadeira essa semana numa rede social. Eu peguei uma fala de um pastor lá que fala sobre que ele diz, né? Jacó foi rico, Abraão foi rico, Davi foi rico e tal. E na nossa vez nós vamos, né, e tal. Aí, se você não gosta de dinheiro, manda meu Pix. Manda, tá aqui a minha chave do meu Pix. E eu fiz uma brincadeira com aquilo e postei uma paisagem que ele tinha ido. E eu recebi um comentário lá, né? A pessoa falou, e se for comprometer a sua salvação? O senhor vai querer esse dinheiro? Eita, pô, o cara que sangou com a brincadeira, né? Então, querido, eu não tenho nada contra a riqueza, as posses que Deus lhe entregou, ou que você conseguiu com seu próprio suor, sem depender de Deus, que tem algumas pessoas que dizem que conseguem sem depender de Deus, e amém. E como diz o reverendo Marcos, tá tudo bem. Mas o que nós queremos focar aqui, queridos, que com dinheiro ou sem dinheiro, eu e você precisamos de Deus. Independente. E essa necessidade de Deus, ela é, muitas das vezes, revelada com um ombro amigo próximo a mim e a você. Uma pessoa que vai te escutar, vai te orientar, vai te ajudar a você entender se o caminho do ministério que você está tomando vai ser algo que vai te levar a um condicionamento físico no futuro bom, ou se vai prejudicar a tua saúde no futuro. Se você vai perder o seu casamento, sua família por isso. Se você vai perder os seus filhos por isso. Nós estamos vivendo um momento muito difícil de se compreender a realidade de cada ser humano, meus irmãos. Quantos pastores perderam filhos? Quantos pastores têm filhos dentro de casa perdidos, assim como o irmão do pródigo? E não sabe o que fazer, nem como fazer. É uma realidade muito complicada, cruel. E nós estamos aqui para isso, para apresentar esse projeto para você. Dizer para você que dentro dessa primeira série,
que nós anunciamos aqui, nós temos ainda mais 3 episódios que para mim vão ser espetaculares, que se eu fosse você eu não perderia, né? A gente vai tentar de alguma forma, não sei, fazer com que alguns deles se tornem ao vivo, para a gente poder ter uma participação. Eu vou conversar melhor com os pastores e com o pessoal que está nos ajudando aqui no estúdio, né? Que o próximo episódio vai ser sobre saúde mental dos pastores. Tem um bocado de pastor indo pro CAPS escondido pegar remédio controlado. Pastor Luciano, desde já eu quero deixar aqui um abraço, né? Já pode? Pode. Quero deixar um abraço para os irmãos, faz parte da comunidade pentecostal, que estão lá no Rio Grande do Sul. Ainda bem que muitas coisas eu colocou aqui no Nordeste, né? E um abraço lá para os irmãos, né? A irmã Aldeni, a qual eu já tinha mencionado, o irmão Arnaldo, né? São pessoas que estão lá. Também eu quero dar um abraço aos irmãos da comunidade pentecostal em São Paulo. Deus abençoe cada um de vocês poderosamente. E quero dar um abraço ao reverendo, meu irmão, não só em Cristo, mas geneticamente, o reverendo Felinto, lá em Alagoas, né? Na cidade de Penedo, lá. E um abraço e a nossa oração, desde ontem, né? Aos irmãos em Picos, Piauí. Picos, né? Terra da minha esposa. Eu não pedi licença a ele, mas eu acho que ele vai me compreender, o pastor Anísio, que eu amo muito, o homem de Deus, ali da Unida em Cristo em Picos, né? Dizer a ele que nós estamos orando por ele, presbítero Natan, que Deus abençoe poderosamente, né? Ontem falei com o irmão Jailton, para a situação como é que estava lá. Graças a Deus todos me deixaram a paz, a paz, né? E estamos aqui em oração aí pelos irmãos nossos lá em Picos, que nós conhecemos e amamos muito. Que Deus abençoe vocês, daquela chuva pesada, né? Que Deus seja com vocês aí poderosamente. Nosso terceiro episódio, ele vai falar sobre pensando em um novo modelo de igreja. Esse, eu vou dizer, a cabeça do povo deve tá fervilhando. Eles rasgaram a Bíblia e vão fazer um outro modelo de igreja. Será que teve um modelo de igreja na Bíblia? Será que Jesus deixou instituído igreja? Enfim, vai ser o nosso terceiro episódio. Reverendo Marcos, suas considerações finais. Pois é, o projeto ASA não é uma crítica àquilo que a igreja adquiriu. Não tem a ver com o que a igreja conquistou, mas tem a ver com o que a igreja perdeu. Essa é a nossa preocupação. Tá certo? Então eu já te convido, né? Quero agradecer a audiência das visualizações, dos cortes e tudo, e lhe convidar, né, para o nosso próximo podcast. Grande abraço. Quarto episódio, que fecha a série, que é um tema atual e totalmente relevante para a nossa igreja, é a igreja na era digital. As oportunidades e os desafios. A igreja e a inclusão. Meu Deus do céu, isso aqui vai ser, eu vou dizer, viu? A igreja em tempos de crise, na renovação espiritual e na renovação social. Então eu sei que vai ser algo tremendo, poderoso. A gente convida você a fazer parte. Estamos aqui de braços abertos para conversar, para lhe ouvir. Quer conversar? O reverendo Marcos ele tem um trabalho chamado Casa de Escuta, como eu falei para vocês. E nessa Casa de Escuta ele pode abrir uma oportunidade para você, para tirar um tempo e para conversar com você, tá certo? Então eu deixo aqui para vocês o meu abraço, muito obrigado. Peço a oração de vocês, porque o desafio não é fácil. Nós queremos muito fazer isso, não queremos aqui de forma nenhuma, como bem falou o reverendo, não estou encontrando uma palavra, não seria prejudicar, mas abolir, vamos dizer assim, ou tirar aquilo que a igreja conquistou, que ela fez até aqui, porque eu acredito que nesse processo da caminhada é necessário para a gente poder refletir no que foi feito. E a gente pretende abrir as portas, o coração, para poder receber você e ajudar você, pastor, a caminhar. Eu quero que fique bem claro e entendido para você aqui. Não é sobre as suas ovelhas, é sobre você. É sobre mim.
Não é sobre as ovelhas que estão lá na igreja que Deus te entregou para você cuidar. É sobre você. E aí, depois de você, você vai cuidar muito bem delas. Que Deus em Cristo abençoe vocês. Muito obrigado por essa participação. E orem por nós, para que Deus possa continuar nos dando essa graça, a condição, o espaço necessário para que nós possamos estar executando esse trabalho. Bem-vindos ao projeto Aliança de Servos em Ação, a ASA, que oficialmente está lançado hoje, dia 15 de janeiro de 2025. Um abraço, um cheiro do teu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém.